com microfabricação de laser de femtosegundos em xerogés. Kelly, por favor. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, né, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é a fabricação de guias de onda em xerogés de sílica, usando pulso de laser de femtosegundos. Bom, vou fazer uma breve introdução aqui também, só para alguns já estão familiarizados, né, outros não. Então, a microfabricação a laser de femtosegundos, ela é um processo, né, pelo qual os pulsos de um laser de femtosegundos são usados para induzir estruturas micrométricas na superfície ou no volume de materiais sólidos. A energia ela é transferida de um campo óptico para o material, causando a ionização de um grande número de elétrons, induzindo mudanças estruturais permanentes. Então, a microfabricação a laser de femtosegundos, ela vem sendo aplicada para a fabricação de estruturas funcionais em uma ampla variedade de materiais. A interação de pulsos de laser ultracurtos com os materiais, ela difere da interação de pulsos mais longos, basicamente de duas maneiras. Então, primeiro, que a deposição de energia ocorre numa escala de tempo que é curta, né, em comparação com qualquer processo de relaxamento, que é da ordem de nanosegundos a picosegundos. E segundo, que a intensidade de um pulso ultracurto, mesmo com energias moderadas, né, é alta o suficiente para induzir processos de absorção não lineares. Bom, a microfabricação usando esses pulsos, ela pode ocorrer tanto na superfície, né, quanto no volume do material, que normalmente é transparente no comprimento de onda da luz incidente. Então, como o feixe ele possui alta intensidade, a modificação subsequente ocorre apenas localmente, dentro aí da região confinada no material, limitada pelo tamanho do volume focal. Então, como resultado dessa irradiação, o material ele pode sofrer uma modificação de fase, né, ou estrutural, resultando numa mudança permanente aí, localizada, numa mudança localizada, né, no índice de refração, ou mesmo um vazio, né, ou ablação, né, que é a fase que o material absorve muita energia, ele pode derreter, vaporizar ou até mesmo ionizar. Bom, então, para ser mais específica, sim, quando um pulso longo é focalizado na superfície, como um pulso de nanosegundos, né, por exemplo, muita energia é transferida, podendo também fundir e formar buraco na superfície do material. Só que, às vezes, o problema é a quantidade de calor que é gerado, né, que é muito grande e é transferido para dentro do material, o que vai causar danos também em regiões não desejadas, né? No entanto, quando o pulso do laser é muito curto, que é daí da ordem de picosegundos ou femtosegundos, as coisas funcionam de maneira diferente, né? O pulso pode ser muito intenso, né? Ainda causando danos, só que esses danos em torno da região aí, eles vão ser mínimos, né? Produzindo efeitos de calor mais locais, né? Então, a ablação por laser de femtosegundos, ela permite, né, a fabricação de micro e nanoestruturas de maneira muito controlada. Aqui, só para exemplificar, esses trabalhos, eles mostram as diferenças, né, entre as estruturas fabricadas com pulso de nanosegundos e femtosegundos. E a gente pode observar irregularidades significativas, né, para a ablação usando laser. Pessoal, fui eu que caí ou a Kelly que caiu? Aplicação do índice de refração, né, do material, usando pulsos de laser ultracurtos, ela pode ser explorada de diversas maneiras, né, para fabricar estruturas de guia de onda. E esses guias são as estruturas, né, que direcionam a propagação de ondas eletromagnéticas.
Um exemplo aí, né, de aplicação desses guias é bastante conhecida a fibra ótica. Então, com a técnica de microfabricação a laser de femtosegundos, pode ser produzido diferentes tipos de guia, né, que são caracterizados aí em basicamente 3 tipos. O primeiro, né, tipo de guia, ele consiste numa região central com um aumento localizado no índice de refração do material, né, em relação ao substrato que não foi irradiado, e que o núcleo é formado no foco do feixe do laser. O segundo tipo de guia é o do tipo 2, né, que a gente também chama de linha dupla, e é atribuído a um guia de onda composto por 2 linhas, né, escritas aí no volume, próximas uma da outra, e que apresenta uma mudança de índice de fração não negativa em relação ao centro. E dessa forma, a luz é guiada entre as linhas devido à expansão do material e mudanças positivas, né, induzidas por estresse nas proximidades dessas linhas. E por fim, né, o do tipo 3, que é conhecido como guia de onda de revestimento, consiste aí numa série de linhas muito próximas umas das outras, que apresentam uma redução localizada no índice de refração. E essas linhas, elas formam um revestimento em torno da região não modificada, e essa luz é guiada no interior desse revestimento. No trabalho aqui, a gente usou um material fabricado pelo processo Sol-Gel. E nesse processo, em geral, a gente tem um precursor, né, para a preparação da solução, que consiste em um elemento metálico circundado por diversos elementos ligantes, que eles podem ser orgânicos ou inorgânicos. Então, ao precursor, a gente adiciona água e etanol. Então, esse sistema passa por uma série de reações de hidrólise e condensação, e a partir da solução, né, que a gente chama de sol, depois desse processo de hidrólise e condensação, é possível obter filmes densos por revestimento e secagem, é possível obter cerâmicas densas a partir da formação de gel úmido e secagem lenta do solvente. Dá para obter também o aerogel, né, que ao invés da secagem lenta do solvente é feita a extração do solvente pelo processo de secagem supercrítica. A gente pode obter partículas uniformes por precipitação e também fibras cerâmicas por estiramento. Então, como vantagens aí da utilização do método, dá para citar as propriedades resultantes de homogeneidade química, pureza, o baixo custo envolvido, a possibilidade de preparação em baixa temperatura, né, que eu acho que é uma das principais vantagens, né, e a fácil modelagem. Então, são muitas as possibilidades de materiais obtidos pelo processo, que também dá para citar a preparação de filmes finos, revestimentos óticos, filmes porosos, materiais compósitos, monolitos, membranas porosas, pós e até mesmo fibras. Então, dada essa breve introdução, né, os objetivos desse trabalho foram inicialmente produzir essas amostras de xerogel de sílica pelo processo Sol-Gel, assim, de forma que apresentasse, né, uma estrutura estável que pudesse suportar a microfabricação desses guias de onda. A gente tem como também objetivo realizar um estudo de microfabricação na superfície, né, de forma que a gente pudesse entender também melhor a interação do feixe com o material, variando os parâmetros disponíveis no processo de microfabricação. E uma vez que a partir desse estudo na superfície, que a gente realizou esse estudo na superfície, a gente foi capaz de obter parâmetros otimizados de microfabricação para a realização, para a produção, né, dos guias de onda e, por fim, a caracterização desses guias.
Bom, então, no estudo a gente utilizou como precursor o tetrietilurosilicato, que tem como metal a sílica e ligantes orgânicos, que a gente chama de TOs. As matrizes elas foram sintetizadas a partir do método sol-gel, né, através da hidrólise do alcoóxido TOs, em meio ácido, né? Porque como essas reações dos alcoóxidos de silício elas são bastante lentas, né? São adicionados aí catalisadores, né? Que geralmente são ácidos e básicos. Então, primeiro a gente misturou o TOs com a água e eu adicionei o etanol em agitação mecânica por uns 10 minutos, visando aí a homogeneização da solução. E a essa solução foi adicionado o ácido HCl, 0,1 molar, lentamente em temperatura ambiente. Então, essa solução ela foi submetida a banho ultrassônico, né, para acelerar o processo de hidrólise por uns 10 minutos, e depois a agitação mecânica por mais uma meia hora para a homogeneização completa da solução. Então, após esse tempo de agitação, a solução foi acomodada em moldes e a gente deixou na estufa a 40 graus Celsius para o processo de envelhecimento e posterior secagem. Então, essas amostras elas ficaram na estufa por mais ou menos uns 2 meses aí, até que a gente obteve essa amostrinha aqui que está ilustrada aqui. E depois a gente submeteu essa amostra a um processo de polimento, que é essa do outro lado aqui. Então, para a microfabricação dessas amostras, tanto na superfície como no volume, a gente usou um sistema de laser de femtosegundos, que foi o Carbide, operando um comprimento de onda de 1030 nanômetros, 216 femtosegundos, e taxa de repetição de 1 kHz. Bom, os guias, eles foram produzidos, eles tiveram a sua propriedade ótica caracterizada em um sistema de acoplamento baseado em lentes objetivas. Então, nessa configuração, o feixe de onda contínua, de laser de onda contínua, ele é acoplado ao guia para uma objetiva de entrada e a luz transmitida é coletada para uma objetiva de saída. O alinhamento óptico desse sistema ele é fundamental, né, para um acoplamento eficiente. O guia deve ser paralelo à propagação do feixe e as faces de entrada e saída elas devem ser o plano focal das lentes objetivas de entrada e saída. Então, para esse sistema de acoplamento, a gente usou o laser de L-neon, com comprimento de onda aí de 632,8 nanômetros. Então, como primeiros resultados, né, a gente caracterizou essas amostras. A primeira aqui usando espectroscopia no ultravioleta visível. A transparência óptica, né, desses xerogéis de sílica é um requisito essencial, né, para o desenvolvimento dessas aplicações. E essa amostra ela apresentou uma alta transparência óptica até a região do ultravioleta, com uma pequena banda de absorção aí, com pico em 280 nanômetros. Então, o índice de refração também é um parâmetro essencial para essas aplicações. E a partir desse espectro, a gente calculou esse índice de refração e a gente encontrou um valor de 1,45. A gente também caracterizou essa amostra por análise termogravimétrica, que é a ATG, e a caloria exploratória diferencial, que é o DSC. Então, a curva de TG, ela mostra uma região de perda de massa em aproximadamente 100 graus, está associada ao pico endotérmico, que aparece na curva do DSC. Esse pico ele corresponde à eliminação de moléculas de água dissolvidas, né? E além disso, até 800 graus, a desidratação contínua ela pode ser observada sem
sem qualquer sinal de estabilização de peso. A gente realizou também medida de espectroscopia no infravermelho nessas amostras, num range aí de 4.000 a 500 centímetros a menos 1, a fim de identificar as unidades estruturais dessa amostra. Então, a gente tem aí as bandas em 3.400 e 1.620 centímetros a menos 1, que estão associadas às ligações de hidrogênio, né? Características para as vibrações da molécula de água. A banda de 1.080, que é atribuída à vibração de alongamento simétrico da ligação SiO-Si, que forma a rede esquelética do SiO2. A faixa em torno aí de 950, né, que deve-se às vibrações de alongamento SiOH. Em 800, né, a banda é atribuída à vibração de flexão da ligação SiO na rede do SiO2. E a presença de anéis siloxano, que aparece em 550 centímetros a menos 1. Bom, então, como resultados aí da microfabricação, um conjunto de experimentos foi realizado aí para determinar as condições ótimas de microfabricação, né, as condições ideais, e verificar a influência da energia do pulso no processo. Então, grupos de linhas foram microfabricados na superfície do xerogel de sílica, usando um objetivo de microscópio de 40 vezes, e 2 velocidades de varredura diferentes, né, que foi 50 e 100 micrômetros por segundo. E energia de pulso variando aí de 8 a 22 microjoules. Então, a partir dessas imagens de microscopia óptica, foi observado que à medida que a energia do pulso aumenta, a largura da linha também aumenta, exibindo um comportamento linear com a energia do pulso, escala logarítmica, seguindo aí a distribuição espacial gaussiana do Fish, né? Então, variando a energia de 8 até 22 microjoules, foi possível fabricar linhas com largura de aproximadamente 2 a 5 micrômetros. Na fabricação dos guias do tipo 2, a gente produziu esses guias com comprimento de 7,5 milímetros, a aproximadamente 200 micrômetros abaixo da superfície, e a gente também variou a distância entre as duas trilhas aí no valor de... A gente fez vários testes, né? A gente usou 5, 10, 20 e 30 micrômetros. A energia de pulso utilizada para a produção dos guias com boa homogeneidade nas bordas, né, além do seu comprimento, foi de 22 microjoules e velocidade de varredura de 50 micrômetros por segundo. Então, como esse valor a gente já tinha analisado, a gente não variou ele mais, só variou as outras condições. E a gente também submeteu essas amostras, né, a uma configuração de multivarreduras, né, que é na verdade uma sobreposição, né, da passagem do laser ali na mesma posição. Então, além da varredura em uma única etapa, né, a gente fez com 2 e também com 4. Então, depois de vários testes, né, que a gente fez, variando os parâmetros, né, os guias com 4 varreduras, eles demonstraram menor confinamento da luz guiada, permitindo aí obter perfis no modo guiado que exibiram vários pontos de acoplamento dentro da região do guia de onda. Então, a gente adotou aí como condições ideais a fabricação usando energia de 22 microjoules, quer dizer, velocidade de varredura de 50 micrômetros por segundo e espaçamento entre as linhas de
20 micrômetros. Então, as medidas de perda de transmissão, elas foram realizadas, né, acoplando o laser nos guias, né, e mostrou que a perda total, incluindo as perdas de acoplamento e propagação aí, foi de 7 dB por centímetro. Quando a gente usou o laser lá de hélio-neônio, 632,8 nanômetros. Nesse sistema, né, a gente usou o objetivo de entrada para focalizar a luz na entrada do guia e uma objetiva de saída para imagiar a saída do guia numa câmera SSD. A gente observou também que esses guias eles apresentaram perfis de modo guiado também, de outras ordens. Então, foi realizada uma simulação, né, dos possíveis modos de propagação, levando em consideração os parâmetros experimentais do sistema. Nessa simulação, foi considerada a distância entre as trilhas, né, microfabricadas, o índice de refração da amostra e a espessura do material. Então, a simulação, ela mostrou também diferentes modos de confinamento de luz entre as trilhas dos guias, né, que foi similar aos resultados experimentais. E, a partir desse processo, foi estimada aí uma variação do índice de refração dos guias, da ordem de 10 a menos 3. Bom, então, como conclusões, o trabalho aí mostrou a fabricação de guias homogêneos em xerogéis de sílica, fabricados pelo processo sol-gel, via escrita direta a laser de femtosegundos. A gente avaliou que as melhores condições experimentais para a fabricação desses guias com qualidade ótica ideal nas amostras são de energia de pulso de 22 microjoules, com velocidade de varredura de 50 micrômetros por segundo. Foi produzidos guias com comprimento de 7,5 milímetros a 200 micrômetros abaixo da superfície da amostra e distância de separação entre as trilhas de 20 micrômetros, e quatro varreduras, né? A caracterização desses guias em 632 nanômetros relatou uma mudança no índice de refração, da ordem de 10 a menos 3, levando a uma perda de propagação de aproximadamente 7 dB por centímetro, que concordou também com os resultados da simulação. Esqueci de pôr um slide para agradecer. Então, gente, é isso. Obrigada. Obrigado, Kelly. Deixa eu parar a apresentação aqui, a gravação.